Saber Direito desta semana traz o direito tributário. Regras, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário estão entre os temas. As aulas são com o professor Marcílio Braz. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça. Meu nome é Marcílio Braz, sou professor de graduação aqui no Distrito Federal, mestre em Direito e advogado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o lançamento tributário. Esse importante instituto do direito tributário será esmiuçado na aula de hoje. Nas aulas passadas, nós já falamos sobre fato gerador, obrigação tributária e lançamento de uma forma um pouco mais ampla. Apenas para recordar, estamos estudando o crédito tributário. Por isso, o lançamento é fundamental, porque é ele que constitui o crédito. Vimos nas aulas anteriores que a hipótese de incidência é a previsão na lei. Vimos também que o fato gerador é o fato da vida que gera a obrigação tributária. E estudamos um pouco sobre a obrigação tributária, que é aquele vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Esse vínculo, aqui no lançamento, será formalizado. Vamos lá? O lançamento tributário começa com a apuração da existência do fato gerador. É preciso que se tenha certeza que aquele fato gerador realmente aconteceu. É preciso que se saiba que aquela hipótese está perfeitamente amoldada à hipótese legal. Aqui nós fazemos um pequeno parênteses. No caso das imunidades tributárias, o fato gerador não chega a acontecer. É por isso que não existe lançamento tributário nas hipóteses de imunidade. Então, como você pode perceber, caso passe despercebido a existência de uma determinada imunidade, não houve o fato gerador e em um momento de apuração de se efetuar ou não se efetuar o lançamento, poderá se verificar que nesse caso não há o que lançar porque não houve o fato gerador. Passada então essa fase em que se verifica a ocorrência ou não do fato gerador, a adequação ou não daquele fato gerador à vida, à lei, verificamos então que aquele fato é verdadeiro. Com essa informação, passamos à segunda etapa, que é a determinação do sujeito ativo e do sujeito passivo. Como vimos nas aulas anteriores, o sujeito ativo da obrigação será o ente com competência para cobrar aquele tributo. O sujeito ativo, então, das obrigações federais será a União, estaduais serão o Estado, municipais será o município. Já o sujeito passivo é aquele que pratica o fato gerador. Portanto, será no momento do lançamento em que se vai apurar quem praticou o fato gerador, quem é o sujeito responsável ou o contribuinte pelo pagamento daquele tributo. Vamos a um exemplo. Uma situação muito comum aqui no Brasil diz respeito aos contratos de aluguel e à previsão do pagamento do IPTU. Vamos aprofundar essa situação na aula de hoje, mas vamos apenas fazer esse exemplo para verificar a importância disso. Não basta que a pessoa resida no imóvel para que ela se torne contribuinte ou responsável pelo tributo. Os contratos que são feitos entre particulares não têm valor em face da fazenda, em face do fisco. Portanto, não basta que se resida no imóvel para que se torne contribuinte ou sujeito passivo daquela obrigação tributária. Assim, no momento de lançamento do IPTU, a autoridade fiscal deve ter atenção a quem é o proprietário do imóvel, porque é ele que a lei determina
como sendo o contribuinte, e não o morador, ou locador, ou cessionário daquele imóvel. É no momento em que se faz o lançamento tributário em que se apura também a liquidez daquela obrigação tributária. No lançamento, são feitos todos os cálculos necessários para se apurar o valor exato do tributo. Aqui, neste momento, a autoridade fiscal vai determinar a matéria tributável, vai determinar o valor daquela matéria tributável e vai verificar qual alíquota incide sobre aquele determinado fato gerador e sobre aquela determinada matéria tributável. A título de exemplo, no caso do IPVA, somente é tributável o valor venal do veículo. Eventuais melhorias que o veículo tenha, a princípio, não são tributáveis. Portanto, é estabelecido pela Secretaria de Fazenda de cada estado o valor venal daquele veículo e, a partir do valor venal daquele veículo, há a incidência de uma determinada alíquota para a cobrança do tributo. É esse cálculo que é feito para que se chegue a um valor em moeda final. Esse valor será líquido. Como nós vimos também na aula anterior, mas é sempre bom recordar, a liquidez do crédito não acaba com a existência de atualização monetária ou correção por juros de mora ou multa. Eventual incidência de juros de mora, multa ou correção monetária não tiram do crédito a sua liquidez. É importante também analisarmos alguns fatores no momento do lançamento de natureza temporal e de natureza local. Como nós temos alguns impostos que são municipais, é preciso, no momento do lançamento, verificar se o fato gerador foi praticado naquele município. Por exemplo, nós temos o ISS, que é um imposto sobre serviços. É um imposto municipal. Imagine duas cidades que são muito próximas umas às outras. Cidades divididas por ruas. Temos como exemplo, no estado da Paraíba, a cidade de Cabedelo e João Pessoa. São cidades divididas por uma rua. Temos aqui no Distrito Federal, a divisão do Distrito Federal com a cidade de Valparaíso de Goiás e também com a cidade de Novo Gama, também é dividido por uma rua. Nesse caso, para fins de incidência do ISS, é preciso que as autoridades tributárias desses municípios verifiquem se o fato gerador foi praticado no município, ou seja, é preciso verificar se ela possui competência para fazer a cobrança daquele determinado tributo. Em relação ao critério de tempo, é preciso verificar se aquele tributo já não passou pela decadência. Como nós estudamos, a decadência é o prazo que corre do momento do fato gerador até o momento em que aquele tributo pode ser lançado ou deveria ter sido lançado. Essas regras estão bem explicadas e bem especificadas no artigo 173 do CTN. Mas, apenas de forma genérica, podemos dizer que, via de regra, esse prazo é de 5 anos. Definido, então, que aquele ente é competente para realizar a cobrança do tributo e que o tributo está dentro do prazo decadencial, passamos, então, à segunda fase. O momento mais importante para o lançamento tributário é o momento da ocorrência do fato gerador. Por isso, fizemos questão de explicá-lo tão bem, porque essas duas questões que vamos trazer agora dizem respeito exatamente a esse momento do fato gerador. Vamos analisar, então, agora como fica a situação caso a obrigação tributária
tenha sido originada em moeda estrangeira. Ou seja, como fica a obrigação tributária que necessita de uma conversão monetária? Bem, é no momento do lançamento que se torna importante verificar a ocorrência do fato gerador, a legislação que estava em vigor no momento do fato gerador e o câmbio do momento do fato gerador. Ficou um pouco difícil? Vamos a um exemplo que isso facilita. Imagine que determinado sujeito faça uma viagem ao exterior e lá adquira um telefone celular no valor de $1.000. Esse telefone foi adquirido no dia 2 de maio de 2020. Muito bem. Imagine que no dia 2 de maio de 2020, o dólar esteja R$ 5,00. Ao regressar ao Brasil, 15 dias após a aquisição do telefone, o contribuinte percebe que deve fazer, então, o pagamento dos tributos incidentes, assim como IPI e Imposto de Importação. Mas, no dia que ingressa em território nacional, o contribuinte percebe que o dólar está R$ 6,00. A dúvida que surge é, neste momento em que vai efetuar a declaração, o contribuinte deve fazer o lançamento do tributo no valor de R$ 6,00 ou no valor de R$ 5,00? De forma genérica, podemos dizer que será utilizado para esse caso o valor do dia da compra, ou seja, será convertido pelo valor de R$ 5,00. Tanto o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai incidir no caso dele ter comprado com o cartão de crédito, como os impostos de importação, Imposto sobre Produto Industrializado, terão como fato gerador aquele momento. E então, é naquele momento em que deve ser feita a conversão da moeda estrangeira. Outro ponto muito interessante diz respeito à fixação das alíquotas tributárias. Isso porque, como se sabe, a lei pode mudar e o lançamento é um procedimento. Ele não acontece imediatamente após o fato gerador. E então, o que acontece caso tenha sido praticado um fato gerador com uma determinada lei em vigor, com uma determinada alíquota, e antes do lançamento tenha sido alterada essa alíquota ou tenha sido alterado a forma de se calcular aquele tributo? Bem, nesse caso é muito simples. Será utilizada a alíquota do momento do fato gerador. Assim, imagine que temos uma lei número 1 que está em vigor. Essa lei estabelece uma alíquota de 2%. No dia 2 de janeiro, o contribuinte pratica um fato gerador. Está em vigor a Lei 1, com uma alíquota de 2%. Vem então a Lei 2 e traz uma alíquota de 4%. Essa lei vem 5 ou 6 dias após o fato gerador. E lá no momento do lançamento, digamos 2 meses após, a autoridade, ao realizar o lançamento, verifica que está em vigor, no momento do lançamento, a Lei 2, cuja alíquota é de 4%. Qual alíquota deve ser empregada então? Bem, nesse caso, deve ser empregada a alíquota de 2%, que estava na Lei 1. Isso porque essa era a alíquota do momento do fato gerador. Então, ela pode aumentar ou diminuir, tanto faz. Essa será a alíquota que deverá ser lançada para aquele tributo, para aquela obrigação. Podemos dizer, então, que a obrigação tributária é como um retrato do momento jurídico em que estava aquela situação. A obrigação tributária vai refletir a legislação e a situação de fato em que se encontrava tanto o contribuinte como a legislação
naquele dado momento. Atenção, porque nós temos uma pequena exceção, e essa exceção se diz em relação às multas e às penalidades. Como assim? Bem, estudamos então que tanto faz se a alíquota aumente ou diminua no momento do lançamento, deve ser utilizada a alíquota do fato gerador. Mas, em relação às multas punitivas, a sua diminuição faz com que o contribuinte tenha direito à diminuição também. Isso porque não se trata de uma tributação. E a tributação, como nós vimos, é vinculada e obrigatória. Trata-se de uma punição. E, portanto, a lei mais benéfica beneficia o infrator. Vamos a um exemplo que isso vai ficar um pouco mais claro. Imagine que está em vigor a lei número 1, que estabelece, para um fato gerador, a alíquota de 2% e uma multa de 10%. O contribuinte pratica um fato gerador na vigência dessa lei. Portanto, deve pagar a alíquota de 2% e, caso não pague aquele tributo, sobre ele incide uma multa de 10%. Ficou claro? Pouco tempo depois desse fato gerador praticado, surge a Lei 2, que estabelece uma alíquota de 1% e uma multa para o descumprimento de 5%. No momento em que é feito o lançamento daquele fato gerador, já está em vigor essa nova lei, a Lei 2, com a alíquota de 1% e com a multa pelo descumprimento de 5%. Qual será, então, a situação do contribuinte nesse caso? Bem, é muito simples. Vamos pegar a alíquota do momento do fato gerador e a multa mais benéfica. Nesse caso, tanto faz que a alíquota passou de 2% para 1%. Será aplicada a alíquota do fato gerador, ou seja, a alíquota de 2%. Mas, caso o contribuinte descumpra a sua obrigação, será então aplicada a multa de 5%. Isso porque essa multa é uma punição. E agora, na legislação, temos uma punição mais branda. Portanto, em relação à multa, será adotada esse valor de 5%. Ficou claro? Feito então esse cálculo, temos que o lançamento está pronto para terminar. O lançamento considera-se concluído quando o contribuinte é notificado para efetuar o pagamento. Em relação ao IPTU, ao IPVA, quando você na sua casa recebe o seu carnê de IPTU ou o seu carnê de IPVA, naquele momento considera-se que o lançamento acabou. A partir dali, o crédito está devidamente constituído. Se você abrir o seu carnê de IPTU e o seu carnê de IPVA, muito provavelmente verá que lá está a base de cálculo, a alíquota, a legislação aplicável e o seu nome. Com todas essas informações, é possível então dizer que aquele crédito é formal, que aquela obrigação foi formalizada pelo lançamento. E então, você tem um débito tributário. O fisco tem um crédito tributário. Está formada a relação entre sujeito ativo, sujeito passivo, que tem por objetivo o pagamento desse valor. Mas e como o lançamento pode ser efetuado? Bem, nós temos 3 hipóteses de lançamento. O lançamento por declaração, o lançamento por homologação e o lançamento de ofício. A primeira hipótese é o lançamento por declaração. No lançamento por declaração, o particular procura o fisco e presta apenas informações de fato, informações do mundo, não são informações jurídicas. Basicamente, o contribuinte vai contar
algum fato que aconteceu que terá uma repercussão tributária. Vamos a um exemplo em que esse tributo é lançado por declaração. Imagine que um determinado cidadão receba uma doação em valor. Vamos dizer que João deu 10 mil reais para Pedro. Nesse caso, Pedro, recebendo essa doação de 10 mil reais, deve procurar a autoridade tributária e informar esse fato da vida. Deverá preencher uma declaração e informar o quanto recebeu, informar que se trata de uma doação e informar que recebeu aquele valor de João. De posse dessas informações, a autoridade fiscal poderá efetuar o cálculo, determinar a alíquota, determinar a matéria tributável, a base de cálculo e fazer o lançamento por declaração. Uma vez calculado esse tributo, estando o crédito devidamente constituído, Pedro será notificado para fazer o pagamento do ITCMD, o Imposto de Transmissão, Mortes, Causa e Doação. Outro imposto que também é lançado por declaração é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. No caso do ITBI, caso João e Pedro estivessem, em vez da doação, celebrando o contrato de compra e venda de um imóvel, deveriam procurar a autoridade tributária e informar que estavam praticando esse fato no mundo da vida, no mundo real. De posse dessa informação e de posse da informação do valor do negócio, do valor do imóvel, entre outras informações, seria possível que a autoridade tributária efetue o lançamento tributário. Nesse caso, a autoridade tributária será responsável por fazer todo o cálculo, bem como o lançamento e a notificação para que o responsável ou o contribuinte efetue o pagamento. A segunda modalidade de lançamento tributário que vamos estudar hoje é o lançamento por homologação. Nesse caso, o contribuinte, nas palavras do professor Aliomar Baleiro, assume a longa mano, ou seja, torna-se uma mão por extensão da autoridade fiscal. Nessa hipótese, o contribuinte vai ser responsável por apurar as situações de fato, verificar se o tributo incide ou não incide, verificar qual a alíquota aplicável, verificar qual a base de cálculo, ou seja, se há matéria tributável ou não, qual a matéria tributável, qual o valor da matéria tributável, verificar a legislação aplicável, eventuais hipóteses de imunidade, de isenção, eventuais exclusões do crédito, enfim, será o contribuinte que terá todo o trabalho de verificar essa situação do mundo real com relação à constituição do crédito. Um exemplo de lançamento por homologação, que todos devem conhecer, é o imposto de renda pessoa física. Todos já fizeram uma declaração de imposto de renda pessoa física. Nesse tributo, é necessário que se baixe um programa da Receita Federal no seu computador ou celular e lá lance informações do mundo real, como valor que recebeu de renda, patrimônio, eventuais ações, eventuais lucros dessas ações, imóveis, eventuais lucros de aluguéis, despesas médicas, despesas com dependentes. Depois de lançadas essas informações de fato, o contribuinte também deve verificar qual a alíquota que vai incidir, como ele deseja a sua tributação, se de maneira simplificada ou não. O contribuinte também vai determinar quais informações deseja prestar ao fisco, se os valores que ele recebeu são tributáveis ou não, se ele precisa declarar ou não.
Uma vez feito o lançamento tributário, ou seja, uma vez entregue, vamos usar o exemplo do imposto de renda, uma vez entregue a declaração de imposto de renda, considera-se o tributo lançado por homologação. E o que isso significa? Significa que a partir daquele instante, a autoridade fiscal possui o prazo, via de regra, de 5 anos para revisar aquela declaração. Ela precisa revisar se houve naquela declaração alguma omissão, alguma contradição, se faltou alguma informação. É por isso que você já deve ter ouvido falar na famosa malha fina. Nada mais é do que um processo de revisão que é feito naquele lançamento por homologação. Caso a autoridade fiscal encontre alguma incoerência ou alguma inconsistência, ela poderá solicitar que o contribuinte preste informações adicionais para verificar a adequação daquela declaração à realidade dos fatos e à realidade tributária. Verificar se houveram fatos geradores que não estão ali declarados, verificar se há a correta adequação da alíquota, a correta quantificação da base de cálculo. Nessa modalidade, então, pode acontecer o chamado lançamento por homologação de ofício ou homologação de ofício, em que a autoridade simplesmente não toma nenhuma atitude e, após o período de decadência, aquela obrigação tributária não possa mais ser lançada. Nesse caso, ocorre a decadência e aquele lançamento considera-se homologado. Imagine, portanto, que determinado contribuinte tenha auferido renda no ano de 1999, não tendo, na época, efetuado a correta declaração desse valor. Caso a autoridade, agora em 2020, tome conhecimento dessa informação, não poderá efetuar o lançamento, porque, em relação a esse tributo, já se operou a decadência. A sua declaração, transcorrido o prazo correto, já foi homologada. A outra modalidade de lançamento é o lançamento de ofício. Nessa modalidade, nós temos a obrigação apenas de aguardar o fisco fazer o seu trabalho. É a autoridade fiscal que vai apurar as informações de fato e as informações de direito. Nessa modalidade, o contribuinte apenas receberá a notificação para o pagamento do tributo. No lançamento de ofício, portanto, a lei estabelece que é a autoridade que possui a competência para fazer o lançamento. Um exemplo é o IPVA e o IPTU. Todas as vezes em que recebemos o IPVA, podemos observar que não prestamos nenhuma declaração. A autoridade, ao verificar no dia 1º de janeiro a ocorrência do fato gerador, chega então a calcular a base de cálculo daquele veículo, verificar qual é o valor do veículo, verificar a alíquota que incide sobre aquele veículo, ou seja, quanto, percentualmente falando, será cobrado em relação àquele valor, efetua o lançamento, verifica qual é o sujeito passivo, quem é o proprietário daquele veículo e, portanto, deverá pagar o tributo e, uma vez concluído esse cálculo e essa apuração, envia para o contribuinte o boleto com a cobrança do IPVA. Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte não possui nenhuma obrigação em relação a calcular ou em relação a prestar declarações. Entretanto, só será considerado concluído o processo de lançamento caso o contribuinte seja devidamente notificado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a notificação do contribuinte é essencial e é critério de validade para o lançamento tributário, de ofício ser considerado regularmente finalizado. Uma vez notificado o contribuinte, começa a correr então o prazo de prescrição
daquele crédito tributário. Esse crédito, então, deve ser saldado em 30 dias e, caso não seja, o fisco dispõe do prazo de 5 anos para ingressar com a ação de execução fiscal e cobrar esse crédito judicialmente. Entretanto, como sabemos, a atividade tributária é uma atividade vinculada e obrigatória. Desse modo, a relação tributária ela é totalmente vinculada, não podendo a autoridade fiscal, ao perceber alguma falha, deixar passar. Por isso, o lançamento de ofício vai atuar em todos os outros lançamentos, caso a autoridade verifique que há algum tipo de erro ou algum tipo de inconsistência. Para facilitar para o aluno, podemos então resumir o lançamento de ofício nessas duas hipóteses. Porém, o CTN traz 9 incisos em que cada uma delas são esmiuçadas. Vamos vê-las? A primeira hipótese em que o lançamento de ofício deve ser realizado é quando a lei estabelece que a autoridade fiscal efetue esse lançamento. Estudamos agora há pouco o exemplo do IPVA. É um exemplo em que o contribuinte não presta nenhuma informação e a autoridade fiscal deve ter as informações de fato e de direito para fazer o lançamento. A segunda hipótese é quando o contribuinte ou a pessoa legalmente obrigada a fazer a declaração não o faça. Por exemplo, no caso do imposto de renda à pessoa física, originalmente o lançamento é por homologação. É o contribuinte que deve fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas caso o contribuinte não efetue essa declaração, o imposto será lançado de ofício. Cuidado! Caso o contribuinte faça essa declaração também de forma incompleta, o que faltar de declaração também será lançado de ofício. Imagine o seguinte caso: o contribuinte precisa fazer uma declaração e pagar o valor de R$4.000. Porém, efetua a declaração de forma que os valores somam apenas R$2.000. Fica de fora um crédito tributário de R$2.000. Nesse caso, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento de ofício em relação àqueles R$2.000 que não foram declarados. Nessa hipótese, teremos um lançamento por homologação, conforme prevê a lei daquele tributo, e um lançamento de ofício por ausência de declaração do contribuinte em relação a fatos geradores que fariam com que aquele tributo aumentasse em R$2.000. A terceira e quarta hipóteses é quando haja omissão ou erro com relação ao tributo em si ou com relação às declarações que devam ser prestadas. Imagine, por exemplo, que ao fazer a declaração de imposto de renda, o contribuinte cometa algum tipo de erro. Essa declaração que, com erro, teve um tributo a menor, ou seja, o recolhimento de tributo a menor, poderá então ter um lançamento de ofício realizado. Sobre esse aspecto, vale apenas recordar que no direito tributário, para fins de configuração de erro, não adotamos aqueles critérios tão famosos no direito penal de dolo e culpa. Para o direito tributário, o erro tanto faz se excusável ou não, se doloso ou culposo, será incidente à multa. Isso não faz com que a multa não possa ser majorada para hipóteses de fraude ou nem impede que haja o cometimento de crimes em casos de fraudes tributárias, como a sonegação fiscal. Entretanto, para fins do nosso estudo, não entraremos nessas hipóteses penais, mas ficaremos apenas no erro da declaração em que o lançamento, não sendo efetuado corretamente, quando previsto por homologação ou declaração, poderá ser lançado de ofício. Caso as informações prestadas sejam erradas ou imprecisas, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento de ofício. No exemplo que nós citamos,
em que o contribuinte efetuava uma viagem, adquiria lá fora um telefone celular e regressava com esse telefone, imagine que o contribuinte regresse sem a nota fiscal. Bem, nesse caso, deverá, da mesma maneira, realizar a declaração para a importação do telefone, pagar o tributo correspondente. Nesse momento, a autoridade fiscal solicitará a apresentação da nota fiscal para que se saiba a base de cálculo tributária. Imagine que, nesse caso, o contribuinte diga que aquele telefone custou R$ 100 e a autoridade fiscal, ao reparar o telefone, note que aquele aparelho tem um custo mínimo de $1.000. Nessa hipótese, diante de erro ou inveracidade da declaração prestada, a autoridade poderá efetuar o lançamento de ofício, arbitrando ali o valor que entende devido e o contribuinte deverá efetuar o pagamento. Caso se comprove que na realização da declaração anterior algum fato não foi devidamente apurado ou deveria constar na declaração ou faltou, poderá a autoridade efetuar o lançamento de ofício para que aquele tributo devido faltante seja devidamente lançado. O aspecto mais importante do lançamento é que ele deve ser correto, legal, feito de acordo com as normas em vigor no momento do fato gerador. Uma das maiores confusões que são realizadas no lançamento tributário é quais lançamentos podem ser anulados por erro. Ou seja, quando o contribuinte erra, ele pode solicitar a anulação do lançamento? A resposta é sim, pode. Caso o contribuinte, no lançamento por declaração, preste uma declaração com erro, ele poderá procurar a autoridade tributária, apresentar uma nova declaração e informar o porquê de ter incidido naquele erro. Um dos pontos mais importantes do lançamento tributário é que ele pode ser alterado enquanto não ocorrer o prazo de decadência. Ou seja, caso o contribuinte perceba que houve um erro na sua declaração, um erro excusável, ele pode procurar a autoridade tributária e informar esse erro. Se esse erro for justificável, mesmo que o contribuinte, com a nova declaração, tenha que pagar menos imposto, poderá fazê-lo. Um outro instituto muito importante nessa fase do lançamento é a denúncia espontânea. Do que se trata? Bem, a denúncia espontânea, prevista no Código Tributário Nacional, diz respeito ao contribuinte procurar voluntariamente a autoridade tributária e se autodenunciar, informar que deixou de prestar algum tipo de declaração que é relevante para o lançamento tributário. Vamos a um exemplo. Imagine que um determinado contribuinte tenha oferido a renda de R$ 100 mil com o seu trabalho. Prestou a sua declaração de imposto de renda, tendo declarado os R$ 100 mil do seu trabalho. Porém, esse contribuinte também possui imóveis alugados, os quais ele oferiu uma renda de R$ 35 mil. Mas esse contribuinte não sabia, por alguma razão, que deveria declarar esse valor recebido a título de aluguel. Após entregar a sua declaração de imposto de renda, é comunicado por um amigo, por um colega, que sim, deveria ter prestado aquela declaração. O contribuinte, então, procura a autoridade tributária e informa que não sabia que deveria prestar declaração em relação àquela renda auferida como aluguel, retifica a sua declaração e informa essa renda pagando o tributo. A denúncia espontânea, muito comumente também chamada de retificação de declaração, não exime o contribuinte das penalidades pelo atraso, mas exime o contribuinte pela penalidade do não pagamento. Ficou confuso? Vejamos. Como sabemos, a moeda, ao longo do tempo, ela perde o seu valor. Portanto, é necessário que haja atualização monetária dia após dia.
é o que nós chamamos também de correção monetária. Caso o contribuinte do imposto de renda procure a autoridade tributária e informe que não prestou a sua declaração em relação a uma renda, no caso do exemplo que nós demos de R$35.000, sobre esse valor de R$35.000 vai incidir juros, demora e atualização monetária. Ou seja, o contribuinte vai pagar juros por ter atrasado a obrigação e vai pagar um valor atualizado daquela obrigação, como se tivesse pago naquele tempo. Porém, em relação a esse valor, como houve a denúncia espontânea, não vai incidir multa punitiva. No caso do imposto de renda, a multa punitiva prevista na legislação, lá no artigo 44, é de 75%. Nesse caso, como houve a denúncia espontânea, essa multa punitiva de 75% não incidirá na sua declaração de retificação. O contribuinte apenas pagará o tributo referente aos R$35.000 com correção monetária e juros de mora. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Na próxima aula, nós vamos falar sobre exclusão do crédito tributário, extinção da obrigação tributária e suspensão do crédito tributário. Vamos então agora para a primeira pergunta do nosso quiz. O lançamento é o procedimento adequado para a constituição do crédito tributário. Nesse sentido, qual modalidade de lançamento é totalmente realizada pela autoridade administrativa? Letra A, por homologação. Letra B, por declaração. Letra C, de ofício. Ou letra D, a pedido. O lançamento que é efetuado totalmente pela autoridade tributária, sem nenhuma participação do sujeito passivo, é o lançamento de ofício. Como nós vimos na aula, essa modalidade de lançamento não exige a participação do contribuinte nem para a prestação de informações de fato. Como exemplo desses tributos, temos o IPVA e o IPTU, em que o contribuinte nada precisa fazer, recebendo em sua residência o boleto para o pagamento. No lançamento por homologação, o contribuinte, ao contrário, é responsável por toda a atividade. Nessa modalidade de lançamento, é do contribuinte a obrigação pela apuração das informações de fato, da matéria tributável, de quanto de tributo que ele deve pagar, de como esse cálculo deve ser feito. E, no lançamento por declaração, o contribuinte terá que prestar apenas informações de fato, cabendo à autoridade fiscal a realização do cálculo. O lançamento por declaração, portanto, é uma modalidade em que a autoridade faz a apuração e o contribuinte presta as informações. Após o lançamento devidamente feito e o crédito devidamente constituído, o contribuinte só deve fazer o pagamento. Vamos agora, então, para a nossa segunda pergunta do quiz. A modalidade de lançamento em que o sujeito passivo presta todas as informações sobre as matérias de fato para que possa ser feito o lançamento denomina-se letra A, obrigação tributária. Letra B, lançamento ex officio. Letra C, lançamento por declaração. Ou letra D, crédito tributário. Bem, vamos então analisar um pouco mais as alternativas apresentadas. A obrigação tributária, como nós vimos no começo da aula, é a obrigação que surge com o fato gerador. Portanto, ela não é uma hipótese de lançamento. A obrigação tributária é a obrigação do sujeito passivo de pagar o tributo devido ao sujeito ativo. A alternativa B, que traz a modalidade de lançamento ex officio, não existe. Essa modalidade de lançamento não está prevista no nosso ordenamento jurídico.
A alternativa C, lançamento por declaração, é a alternativa correta. Isso porque, no lançamento por declaração, como nós vimos na aula, a obrigação tributária é do sujeito passivo, apenas de prestar informações necessárias para que a autoridade faça o lançamento. No lançamento por declaração, uma vez prestadas as informações de fato, o contribuinte já adimpliu com as suas obrigações, o contribuinte já cumpriu a sua parte da obrigação. Nessa modalidade, o fisco é responsável por apurar, fazer o cálculo e emitir o boleto, notificando o contribuinte para que ele faça o pagamento. O crédito tributário também não é uma modalidade de lançamento. O crédito tributário é aquela obrigação tributária que, pelo lançamento, está líquida, certa e exigível. O crédito tributário, portanto, é o resultado do lançamento, é o final do lançamento, em que ele liga o sujeito passivo ao sujeito ativo por uma obrigação líquida, certa e exigível. Vamos verificar então agora as perguntas que foram mandadas aqui para a TV Justiça, a pergunta número 3 do nosso quiz. O lançamento, quando efetuado de maneira incorreta, poderá ser refeito. Segundo a legislação e a jurisprudência, esse lançamento pode ser refeito até quando? Letra A. Até a ocorrência do fato gerador. Letra B. Até o primeiro lançamento. Letra C. Até 2 vezes por ano. Ou letra D. Enquanto não decair o direito de lançar. O lançamento tributário pode ser feito enquanto não decair o direito de lançar. Como nós vimos na nossa aula, a decadência extingue o crédito tributário. Portanto, desde o período da ocorrência do fato gerador até o momento do lançamento, corre o prazo decadencial, previsto no artigo 173 do CTN. Dentro desse prazo, a Fazenda pode fazer quantos lançamentos forem necessários. Podem ser feitos lançamentos de ofício para corrigir erros, incorreções ou qualquer tipo de falha que tenha ocorrido num lançamento por declaração ou num lançamento por homologação, ou ainda num lançamento de ofício, em que a autoridade, ao verificar aquelas informações, não verificou de maneira correta. E uma segunda verificação, perceba que há informações adicionais que precisam ser lançadas. Nesse caso, a resposta correta é a letra D, em que, enquanto não acontecer a decadência, pode acontecer o lançamento novamente. O lançamento pode acontecer várias vezes, para corrigir as imperfeições dos lançamentos anteriores. Na aula de hoje, então, nós verificamos a importância do lançamento tributário. Vimos que o lançamento é responsável por constituir o crédito tributário, ou seja, tornar o crédito líquido, certo e exigível. O lançamento, como nós vimos, pode ser efetuado em 3 modalidades. O lançamento por homologação, que é aquele em que o sujeito passivo é responsável por todas as informações de fato e de direito. O sujeito passivo também faz o cálculo do tributo devido, também determina a matéria tributável, também determina todas as informações jurídicas a respeito, como exclusões ou imunidades. Também verificamos que o lançamento pode ser feito por declaração. Nessa modalidade de lançamento por declaração, o contribuinte presta apenas informações de fato, cabendo à autoridade fiscal realizar o cálculo, determinar a base de cálculo e entregar ao contribuinte a notificação do lançamento para o pagamento da obrigação fiscal. Na modalidade de lançamento de ofício, cumpre a autoridade fiscal realizar todo o cálculo, toda a apuração de fato e de direito incidente sobre aquele tributo. É nessa modalidade em que o contribuinte não precisa realizar nenhuma atitude, bastando apenas aguardar a notificação para efetuar o pagamento do tributo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a sua presença aqui na TV Justiça.
Nas próximas aulas, vamos estudar um pouco mais sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos verificar as hipóteses em que esse crédito é excluído e as hipóteses em que ele é extinto, encerrando assim com a obrigação tributária. Muito obrigado e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.